E hoje a nossa questão comentada da banca chamada Setup, uma questão de 2019, é de um assunto que eu sei que não é a maioria das bancas que cobra. É muito raro hoje você ter uma questão de separação silábica, mas eu não sei qual é o seu foco, não sei qual é o seu concurso. Geralmente isso cai muito em concurso para nível fundamental e médio. Concurso de nível superior não tem caído. E justamente porque é uma coisa, digamos assim, tão direta, muita gente fica na dúvida. Dá uma olhadinha comigo na questão. A divisão silábica não foi feita corretamente na palavra de que alternativa? Pause a sua tela aí, que você não tem a questão impressa, e expanda a imagem, e pense aí no seu conhecimento prévio, no que é que você marcaria. Vai lá. Gente, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber sobre separação de sílaba é que separação de sílaba, toda sílaba tem como apoio pelo menos uma vogal. A sílaba tem uma vogal, ou uma vogal com uma semivogal, que a gente chama de ditongo, ou duas semivogais e uma vogal, que a gente chama de tritongo, que não é o caso de você justificar aqui agora. Mas não existe sílaba sem vogal. Então, por exemplo, quando você tem a palavra cafeína, a gente tem a vogal a vogal E, a vogal I e a vogal A. Então isso está certo, porque toda palavra tem que ter uma vogal. Por exemplo, quando eu tenho a palavra pneu, ela é assim. Tem muita gente que pensaria em separar assim, ó. Porque a pessoa fala pneu ou pneu. Mas acontece que eu não posso fazer isso, porque a letra P não é vogal. Então, assim, não existe sílaba sem vogal. Tá? Toda sílaba, obrigatoriamente, tem que ter uma vogal. Quero começar pela letra B de bola. Olha na sua tela a letra B de bola. Ela não é a resposta, porque a palavra excesso, ela está corretamente separada em sílaba. Eu vou dividir assim, ó, como está aí, ó. Excesso. O que eu disse? Que toda sílaba tem que ter vogal. Vogal E, vogal E, vogal O. Eu lembro, e você se lembra, quando a gente era criança, a tia da escola dizia assim, olha, quando tem duas letras iguais, tem que ficar uma em cada sílaba, senão brigam. A gente aprende isso na escola. Duas letras iguais, carro, carro. Excesso, excesso. Mas não é porque são duas vogais, não são duas consoantes iguais que brigam, não é isso. É porque isso é uma consoante, isso é uma consoante. Da mesma forma que X é uma consoante, o C também é. Então as consoantes estão separadas porque tanto XC quanto SS, as duas consoantes somadas têm um som só, chama dígrafo. Então quando a gente separa esses dígrafos, fica uma sílaba para um lado e outra sílaba para o outro. Tá bom? Então não é a letra C de casa. Por exemplo, quando eu tenho essa palavra aqui, ó, água, o que acontece? Eu tenho uma vogal A aqui e a vogal A aqui. Por que isso aqui ficou junto? Essa letra U é o que a gramática chama de semivogal. A letra U, assim como a letra I, elas só são vogais quando a sílaba em que ela estiver só for essa letra vocálica. Então, por exemplo, na palavra direito, ó, a letra O sempre é vogal. A letra E sempre é vogal. No caso do I, da sílaba direito, ele é vogal, porque na sílaba só tem ele e não existe sílaba sem vogal. Mas como junto com a letra I ficou a letra E, a segunda letra I é a tal da semivogal. Então a letra I e a letra U são vogais quando estiverem sozinhas. Pureza. Ó. Pureza. A letra E sempre é vogal, a letra A sempre é vogal. E aqui a letra U também é, porque só tem ela.
e não existe sílaba sem vogal. Tá? Agora, quando eu tenho a palavra trouxa, na palavra trouxa, a letra A sempre é vogal. A letra O sempre é vogal. Opa, mas esse U aqui é semivogal, porque ele não está sozinho. Então, isso que fica uma vogal com a letra I, ou uma vogal com a letra U na mesma sílaba, se chama ditongo. Olha a letra C de casa, que também não é a resposta. A palavra diarreia, ela está corretamente separada. Vem aqui comigo. Eu separo em sílaba assim, ó. Di, a, rei, a. Primeiro, vogal, aqui é vogal porque só tem ele. Todo A é vogal. E a letra E, todo E é vogal. Então, se a letra I ficou junta, aqui é uma semivogal. R numa sílaba, R na outra, senão briga. Então, a letra diarreia está correta. Das duas que sobraram na tela, acertou a questão quem pensou desde o início em marcar a letra D de dado. Vem aqui. A palavra preocupante, ela tem que separar assim, ó. Pre-o-cu-pan-te. Te disse o seguinte, não existe sílaba sem vogal. A letra E sempre é vogal, a letra O sempre é vogal, a letra A sempre é vogal, a letra E sempre é vogal. E esse U aqui é vogal, porque você está sozinho. Então, o que acontece? Uma vogal, outra vogal. Olha na tela. Na letra D, o preu, estava tudo junto. Na mesma sílaba, preocupante, se fosse com U, seria junto. Breu. Abreografia. Mas como aí eu tenho a letra O, e a letra O sempre é uma vogal, a vogal tem que ficar como apoio de sílaba. É por isso que nós não temos aí a marca da letra D como resposta. Tá bom? Eu sei que muitos de vocês fizeram por intuição. Eu sei que esse assunto não é o assunto dos mais frequentes, mas eu quero te divulgar um produto. Se você entrar aí no meu site, www.ricardoerce.com.br, você vai achar um produto lá chamado Exercitando Português. Esse curso são 12 temas. Tem acentuação, tem concordância, tem pontuação, tem interpretação de texto, enfim. Cada tema pretende ser uma revisão teórica em que eu escolhi 15 questões de cada tema. Então você pode pegar os temas isoladamente. Eu quero fazer só crase e período composto. Então você vai ter 30 questões, 15 de crase, 15 de período composto, por um preço que é extremamente acessível. Agora, melhor é que você pegue tudo, tem o combo. O combo pega esses 12 temas e aí, isso viram 180 questões. Essas 180 questões você encontra num combo lá no www.ricardoerce.com.br e esse combo, ele vai ficar mais barato. Cada tema isolado custa R$15. O combo sai por 160. Então você vai ter 180 questões por R$160 divididos em suaves prestações, como diz o povo, pelo PagSeguro. Tá bom? Então, anote lá e não esqueça os detalhes da língua portuguesa. www.ricardoerce.com.br